Oi, crianças, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que vocês vão abrir a nossa EBF aí na sua casa, mas é um prazer a gente poder fazer esse trabalho juntos agora nesse mês de julho. A nossa EBF tem a duração de 4 dias, tá certo? E ela se chama Exploradores. Vocês são os exploradores nessa EBF e a ideia é descobrir tesouros da Bíblia. Vocês são exploradores que vão descobrir através de 4 histórias nesses 4 dias de EBF tesouros da Bíblia. Todos os dias nós vamos nos lembrar desse versículo chave para o nosso trabalho. Isaías 48:17 diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vocês, exploradores da Bíblia, vão descobrir com as 4 histórias da nossa EBF que Deus é aquele que nos ensina o que é útil e vai nos ensinar através dessas 4 histórias. O caminho bom, ele é o nosso guia para nos ensinar o caminho em que nós devemos andar. Todos os dias nós vamos ter antes da história um momento como se fosse um teatro. Nós vamos imaginar a cena enquanto eu vou contando a história para vocês, certo? Então hoje, o nosso primeiro dia, a primeira parte do teatro, o nome é Do Meu Jeito. E aí nós temos 4 personagens, são 4 primos, que foram passar férias na chácara dos seus avós. Então imagine um cenário do campo, de um sítio, de uma chácara, um lugar bem gostoso, onde eles foram passar as férias na casa dos avós. E aí o nosso primeiro dia do teatro começa assim. Os 4 personagens, os primos, são a Gabi, o Daniel, o Davi e a Alice. E além deles também tem o vovô e a vovó. Vamos então ao nosso teatro. A Gabi começa dizendo: Eita, que legal, pessoal! Aqui tem tanta coisa boa para a gente fazer, muitos lugares para a gente descobrir. O Daniel diz: É mesmo, já estou com vontade de sair correndo por aí. É muito bom vir para a chácara do vovô e da vovó, não é, gente? Davi diz: Eu também gosto muito de vir para cá. Dá para a gente inventar um monte de brincadeiras legais. E a Alice, a última das primas, diz também: Então vamos logo falar para o vovô e para a vovó o que nós queremos fazer. Vamos, vamos! Alice sai andando na frente em direção ao local onde estão os avós. E os outros a seguem. Eles estão bem eufóricos, animados, e falam todos de uma vez só, tentando explicar o que querem. Mas o avô os interrompe e fala: Calma, crianças, é melhor falar um de cada vez, porque senão a gente não vai entender nada. Ele olha para a avó e dá um sorriso, né, para ela. A avó então diz: É verdade, meus queridos, vocês estão muito afobados. Assim a gente não vai poder ajudar vocês, não é mesmo? Eles se olham e concordam, então ficam quietos. Depois eles começam a falar de novo. A Gabi é a primeira a falar. Sabe o que é, vovô e vovó? É que a gente quer explorar a chácara. Aqui tem muita coisa legal que a gente quer ver e nós estamos muito curiosos para começar a andar por todo o terreno. Será que a gente pode? E todos falam de uma só vez de novo, todos eles. A gente pode, por favor? O vovô diz: Tanto podem, como eu tive uma ideia muito melhor. As crianças, com os olhos bem abertos, de tanta curiosidade, dizem: Qual é a sua ideia, vovô? E o vovô fala: Eu e a vovó preparamos um mapa de todos os lugares que vocês devem explorar aqui na chácara e também indicando o melhor lugar para vocês armarem as suas barracas. A avó pega o mapa e diz: Esta aqui, crianças,
Veja, aqui está o mapa de vocês. É importante que vocês sigam o mapa bem direitinho, está bem? As crianças, nossa, que legal, vovó! Muito legal mesmo! Oba, vamos! A vovó interrompe e pega uma Bíblia. Aí ela fala: crianças, além do mapa, vocês levarão também a Bíblia. E os ensinamentos que estão nela devem ser seguidos por vocês. Só assim vocês terão um fim de semana abençoado e realmente alegre. Também vou dar para vocês alguns versículos, que serão os que vocês devem ler todos os dias em cada local que for encontrado por vocês. Veja, então a vovó e o vovô prepararam um mapa da chácara com algumas dicas e com versículos bíblicos que iam ajudá-los nos caminhos onde eles iam passar. Então a avó entregou o mapa e a Bíblia para o Davi. Todos eles seguiram para a mata. Quando chegaram lá, pararam para ver o mapa. Daniel falou: olhem só, pessoal, eu acho que a gente deve seguir aqui para a direita. O que vocês acham? Aí o Davi diz: ah, eu é que decido o que devemos fazer. A vovó deu o mapa para mim. A Alice fala: não é assim não. A gente tem que fazer tudo em grupo. E a Gabi diz: a vovó deu o mapa para todos nós. Davi: não, ela deu para mim, na minha mão, então eu sou o líder. Aí o Daniel falou: a gente tem que trabalhar em equipe, porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O Davi fala: não concordo. Ou seja, o Davi deu as costas para o grupo, segurando o mapa. E então a Gabi pega a Bíblia dele. Começaram a brigar, estão vendo, crianças? Aí a Gabi fala: eu tenho uma ideia, vamos ler a primeira dica bíblica que a vovó e o vovô nos deram? Aí todos acharam uma boa ideia. Gabi pega a primeira dica e lê. A primeira dica está em Gálatas 6, versículo 2. O texto de Gálatas 6, versículo 2 diz o seguinte: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Nossa, criança, olha o versículo que foi lido. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Eles estavam fazendo tudo errado, estavam brigando, não estavam se ajudando. Então, o Davi, depois que ele ouviu o versículo, ele fala: puxa, eu acho que a gente não está fazendo isso aí. Daniel diz: pois é, então a gente também não está obedecendo a Deus. A Gabi falou: é verdade, o mapa é dos quatro e nós temos que fazer tudo juntos. Nós somos primos e amigos, temos que nos ajudar. Daniel fala: vamos fazer as coisas numa boa, com união e sem confusão. A Alice fala: isso, um ajudando ao outro. E o Davi diz: poxa, eu errei feio, né, pessoal? Me desculpem, por favor. Quero muito ficar numa boa com vocês e obedecer a Deus. Não vou mais tentar andar sozinho e nem mandar em ninguém, tá bom? Vocês me desculpam? Sim, claro, todos disseram: a gente te desculpa. E a Alice fala: você é o nosso primo e amigo. E amigos são sempre presentes de Deus. Gabi fala: é isso aí. Então vamos em frente, que temos muitas aventuras nesse final de semana. Eles então se abraçam e saem juntos para descobrir o que os avós deles tinham planejado. Então, queridos, nós vamos entrar agora na nossa primeira lição dessas histórias, né, na nossa oficina da história, que é o tema Deus me dá amigos. Eu vou trocar o slide para vocês acompanharem então a história através das figuras, tá bom? Isso. Vou colocar agora o outro slide.
Esse aqui, então, é o nosso slide da apresentação. O tema de hoje é Deus me dá amigos, certo? Escola Bíblica de Férias, exploradores descobrindo os tesouros da Bíblia. Deus me dá amigos. Vejam só essa cena. Vocês estão vendo que aí nós temos um bebezinho, né? Essa cena é uma cena comum que vocês já conhecem, mas nós vamos falar a respeito dele a partir de agora. Se nós formos pensar bem e abrirmos a Bíblia lá no livro de Êxodo, nós vamos ver onde que essa história está relatada, certo? Então, essa história está relatada no livro de Êxodo. Lógico que vocês já estão vendo aí que se trata de um bebezinho, né? E talvez vocês saibam de que bebezinho é que nós vamos falar. O objetivo hoje da nossa história é saber todas as circunstâncias que levaram Moisés a necessitar de ajuda, né? E encorajar vocês, crianças, a ajudarem e serem ajudadas, né? Quando alguém precisa e também no tocante a obedecer a Deus. Então, enquanto a tia Paula abre a Bíblia dela aqui, você também aí na sua casa, abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, por favor, Êxodo, capítulo 17, e nós vamos ler do 8 até o 16. Êxodo 17, segundo livro da Bíblia. Acharam? Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 8 até o 16, tá bom? Vamos lá então. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Israel perdia e quem prevalecia era Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse é o texto da nossa lição de hoje, Êxodo 17, do 8 ao 16. A gente vê que é um texto que fala sobre uma guerra, né? Então, lendo o nosso texto, a gente percebe que o personagem principal é um personagem que todos nós já conhecemos, né? Que ele entra na história como um bebezinho. Aí nesse cartaz nós temos a figura dele quando ele nasceu. A sua mãe colocou ele num cestinho, fechou bem esse cestinho para salvá-lo do faraó, né? Então Moisés começou a vida dele assim. Deus chamou Moisés para liderar o seu povo
que era escravo lá no Egito, né? Para liderar esse povo, para libertá-los lá do Egito. Então, Moisés, ele cresceu no palácio, ele foi criado depois fora do palácio, e ele obedeceu à voz de Deus. Ele libertou o povo, né, dele da escravidão. Não quando ele era bebê, depois quando ele era muito mais velho, né? E a primeira dificuldade enfrentada por eles depois da libertação foi um enorme mar, né? Esse enorme mar, vocês devem se lembrar, ele estava na frente deles e eles tinham que passar para o outro lado, onde eles não sabiam nadar. Era muito forte aquele mar, muito grande, né? Mas o nosso poderoso Deus abriu o mar e todo o povo passou com segurança até o outro lado. Disso vocês já sabem, não é mesmo? Então, tudo isso aconteceu na liderança de Moisés, porque Deus tinha chamado Moisés para libertar o seu povo ali da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Moisés e o seu povo, eles estavam em um deserto caminhando, né, depois que eles passaram esse mar, eles estavam no deserto caminhando para a terra a qual Deus tinha prometido para eles. Essa caminhada não seria tão fácil, mas Deus estava ao lado do seu povo. Poucos meses depois que eles saíram do Egito, um povo que morava ali perto resolveu atacar o povo de Deus. Eles eram os hebreus. O povo de Deus era os hebreus. Outro povo quis atacar os hebreus. E agora, o que, que eles deveriam fazer? Porque eles não eram soldados, eles não tinham armas, né? Mas Deus mandou que eles lutassem e disse que ele estaria ajudando o seu povo nessa luta. Moisés, então, e o seu irmão e um amigo, que era o Ur, eles foram para o alto de uma montanha. De lá, eles poderiam ver o povo lutar. Era uma luta muito difícil. O povo poderia até ser derrotado. Então, como nós lemos lá no texto de Êxodo, Moisés percebeu uma coisa. Vejam, quando eu levanto os braços com o meu cajado, os nossos soldados ficam mais dispostos, mais fortes, eles vencem mais a luta. Não é interessante? E aí as crianças, vejam crianças, ele está aqui na cena com a mão levantada, mas todos nós quando ficamos com a mão levantada há muito tempo, durante horas, começa a doer nossos braços, né? Então, Moisés havia percebido que quando ele erguia a sua vara com os braços, o povo vencia, mas se ele abaixasse os braços, o povo perdia. E agora, o que, que ele iria fazer? O que vocês fariam se fossem Moisés? Pensem aí, já que os seus braços iam ficar doendo e vocês não iam conseguir ficar o tempo todo da luta com os braços levantados, né? Imaginem como que eles estavam lá pensando, Moisés, o irmão dele e o amigo dele. Muito bem. Agora eu vou contar para vocês o que é que eles fizeram, né? A Bíblia diz para nós que eles pegaram uma pedra. Eles pegaram uma pedra e colocaram essa pedra debaixo das mãos, dos braços de Moisés, para que ele pudesse sentar e ficar mais confortável, né? E depois que ele sentou, o Arão segurou um braço dele de um lado e do outro lado foi o Ur, o amigo dele, que segurou. Então isso aliviou, né, o peso do braço de Moisés, porque esses dois amigos, um que era o irmão dele e o Ur, seguraram os braços deles, ajudaram Moisés segurando seus braços. Que alívio que Moisés sentiu. Com certeza, Moisés não conseguiria ficar naquela posição sem a ajuda deles. Vocês concordam, né? Então, foi um alívio, ó, quando eles quando Moisés estava com os braços levantados, os soldados do povo hebreu ganhavam. Quando ele abaixava o braço, olha lá na figura, na montanha. Quando ele estava com o braço abaixado, quem ganhava era o outro exército, que era do inimigo. Então, os amigos de Moisés resolveram sentá-lo numa pedra e segurar os braços dele, como vocês veem aí.
E aí o povo hebreu, o povo de Deus, prevaleceu nessa batalha. Sabe quanto tempo eles ficaram lutando? Quanto tempo Moisés teve que ficar com seus braços levantados? Até a noite. Olha lá no fundo, até que o sol se pôs. Então, quando o sol se pôs, já era noite. Aí que a luta acabou. Foi muito tempo. Ainda bem que ele não precisou ficar ali sozinho, né, queridos? Ainda bem que Moisés tinha o seu irmão e um amigo para ajudarem ele nessa tarefa, né, do exército vencer. E tudo deu certo. No final do dia, a vitória foi do povo de Deus. Viva! Que maravilha! Eles conseguiram fazer algo que sozinho eles não iam conseguir, né? Todos se alegraram com a grande vitória que o Senhor deu ao seu povo. Moisés ficou muito feliz por ver que Deus estava com eles e feliz também porque o Senhor deu a ele um bom irmão e um bom amigo. Então nós temos que pensar em ajudar uns aos outros, né? Como também o irmão e o amigo de Moisés fizeram com ele. Olha o que diz o nosso versículo dessa lição. Gálatas 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Né? A Bíblia nos diz que nós devemos ajudar as pessoas. Quando nós lemos esse versículo, a gente percebe isso, é exatamente isso que está escrito nessa carta aos Gálatas, né? Observem que a Bíblia não manda ajudar só pessoas de quem nós gostamos ou só ajudar a quem a gente deseja ajudar. Aí o versículo está dizendo: ajudem uns aos outros, ajudem quem estiver precisando da sua ajuda. Mas lembre-se de algo muito importante. Vocês podem e devem ajudar, viu, crianças? Mas também podem e devem receber ajuda. Da mesma maneira como nós ajudamos, nós também às vezes precisamos ser ajudados. Não precisamos fazer tudo sozinho. Moisés aí, ele foi encaminhado e o povo teve a vitória porque ele concordou em ser ajudado no momento em que ele precisou, né? Então, se nós fizermos isso, a palavra de Deus diz para nós que estaremos obedecendo ao Senhor. Isso é maravilhoso, obedecer ao Senhor, né? Então vamos repetir o versículo, né? E guardar essa bela lição, esse tesouro que Deus está ensinando a nós nesse primeiro dia, né? Ajudem uns aos outros. Repitam comigo. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Que maravilha! Vamos orar para que o Senhor coloque no nosso coraçãozinho essa linda lição que Ele ensinou para nós hoje. Ensinou-nos a ajudar e também a sermos ajudados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de aula que nós tivemos aqui, com a tua palavra aberta. Santifica, Senhor, esse momento. Abençoa essas crianças que estão participando da nossa EBF. Ó Deus, fala ao nosso coração, nos ensine os seus ricos tesouros que temos na Bíblia, o Senhor que é o nosso guia, para que nós possamos aprender a andar cada vez melhor ao teu lado, Senhor. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando hoje que nós devemos ajudar as pessoas que necessitam e que também devemos aprender a sermos ajudados pelas pessoas também. Assim como o Senhor mostrou na história com Moisés, onde o povo teve a vitória. Obrigada, Deus, pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nos abençoe nesse tempo em que não estamos podendo nos ver na igreja, mas que nós possamos sentir, Deus, o calor desse momento, o Senhor nos abençoando o tempo todo e a nossa família, nos livrando do mal e de doenças também. Nós te louvamos, ó Pai, por esse dia e agradecemos o teu amor por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que todos tenham gostado do que nós ouvimos. Olha,
Nós aprendemos tantas coisas de Moisés, mas não chegamos a falar desse fato que aconteceu na vida dele, né? Ele precisou ser ajudado para que o povo hebreu tivesse a vitória naquela batalha do povo inimigo que veio combater com eles. Que seja sempre assim. Deus abençoe cada um de vocês. Tem uma música que fala assim. Eu gostaria que você aprendesse o ritmo comigo e aí você faz em casa como se fosse um instrumento. A batidinha dela é assim. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Faz com a sua mão. Tum, tum, pá, tum. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. De novo, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Amém. Hoje nós terminamos por aqui a nossa primeira aula. Você agora tem aí atividades para fazer sobre a aula de hoje e também uma atividade de criação, criatividade. Faça em casa com o papai e com a mamãe e amanhã, se você quiser, tire foto, manda para mim no grupo aqui da EBF e aí nós vamos amanhã passar para a segunda aula. O que será que essas crianças vão aprender com seus avós no dia número 2? Vamos ver. Um beijo para todos e continuamos amanhã, se Deus quiser. Até logo.